Oi pessoal, hoje eu vim falar de um assunto que eu olhei na rede e eu fiquei impressionado, né, como que a ignorância de certas pessoas afeta tanto a nossa vida. É o caso da Tailine. Ela é mãe de uma criança celíaca, doença de Crohn, para quem não sabe, são pessoas sem alergia a glúten. E ela mandou o lanche da filha dela para a escola, porque a filha dela não pode consumir glúten. E a escola, por causa de um coleguinha que queria comer aquele lanche específico, a mãe foi lá, reclamou, enfim. Gente, entre no perfil dela para vocês entenderem, porque aqui eu não tô nem para dialogar muito sobre a história, mas para dar dados científicos. Em outros vídeos eu já falei aqui que eu sou tecnóloga de alimentos. E eu achei importante que a maioria dos vídeos está se falando muito da polêmica. E eu vejo vários comentários falando, tá, mas o que é isso? Como que define essa doença? Por que ela não pode comer outro lanche mesmo que a escola faça esse lanche? Então a gente vai dividir em temas, tá? Primeiro, o que é a doença de Crohn, né? O que é a doença da alergia ao glúten? A diferença entre alergia e intolerância. São coisas totalmente diferentes. E o que é contaminação cruzada, que é um foco muito importante. Então, primeiro vamos lá. Doença de Crohn. Alergia a glúten. Quando a gente come, dentro do nosso intestino delgado, existem vilosidades e microvilosidades. Para falar para vocês, basicamente, são como se fossem dedinhos na parede do nosso intestino, tá? Esses dedinhos, quando a comida passa, essas vilosidades e microvilosidades, elas vão absorver melhor os nutrientes. Elas que fazem com que o nosso corpo se preencha dos nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. A partir dali, o alimento vai passando, vai sendo digerido, enfim, dividido entre nutrientes, água e tudo mais, e o resto vira o número 2, certo? Certo. Quem tem a doença de Crohn, que é alergia ao glúten, quando o produto que tem glúten passa, um pão, o que quer que seja, essas vilosidades, elas não conseguem fazer essa absorção dos outros nutrientes. É basicamente isso. E se a pessoa insiste em comer esse tipo de produto, elas vão diminuindo, ou seja, o que eram dedinhos longos vão diminuindo, e faz com que a pessoa tenha um grande problema, que é a desnutrição. Né? O corpo não consegue mais absorver nutrientes. E também não faz a digestão direito, porque o alimento está chegando praticamente intacto ali, né, para os outros processos do nosso organismo. Gente, isso aqui eu tô dando uma resumida, viu, porque o assunto é bem mais amplo, mas resumidamente é isso. Causa dor, causa gases, causa desconforto, no pior dos casos, uma desnutrição severa, que sim, já levou pessoas antigamente a óbito. Hoje em dia é mais difícil, mas pode acontecer. Ponto 1, tá? Então a gente está falando de uma coisa séria. Diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. A intolerância normalmente são, como eu posso dizer? São subprodutos ali que a gente ingere e o nosso corpo ele não consegue quebrar. Por exemplo, intolerante à lactose. O intolerante à lactose, ele não tem ou tem muito pouco de uma enzima chamada lactase. Então ele não consegue quebrar esse açúcar, ele não consegue digerir esse açúcar, causando dor, desconforto abdominal, vômitos, diarreias, pode até, enfim, manchas no corpo. A intolerância causa isso, ok? Já a alergia é um processo muito mais grave. A pessoa que ela tem alergia a leite, ela tem alergia à proteína do leite. Quando a gente fala de alergia, é sempre mais em relação às proteínas. Então, quando a pessoa tem alergia ao glúten, é a proteína do trigo. A alergia do leite é a caseína, que é a proteína do leite. Gente, às vezes o mínimo contato. Às vezes é questão, se a pessoa é tão reativa, se o corpo dela é tão reativa, é questão de uma pessoa tá bebendo leite aqui, dar um beijinho no rosto dela e pronto, já desencadear uma alergia terrível, que sim, pode causar fechamento da glote e essa pessoa parar no hospital e também chegar a óbito. Então a gente está mexendo com um caso grave. Alergias alimentares são graves. Quando você pega num produto e está escrito lá, pode conter,
E é aí que entra a contaminação cruzada. Pode conter. A empresa está dizendo o quê? Olha, aqui a gente está produzindo biscoito. Mas a minha máquina do lado, por exemplo, está picando castanha. E eu não consigo te garantir que um pozinho de castanha não caiu na minha maceira que está fazendo biscoito. Então, eu tô falando para você que pode conter. Isso é contaminação cruzada. Então, por exemplo, na escola, tá? Vamos falar o caso dessa criança específica. Porque a mãe manda o alimento. Não é que, pode ser até que a escola ofereça coisas que não tenha glúten, mas a escola ela não garante que quando ela está oferecendo um produto sem glúten, na mesinha do lado que ela estava produzindo aquilo, não tinha alguém ali fazendo um pão, não tinha alguém ali cortando uma bolacha, e esse pozinho caiu lá. Ai, bom, mas isso é frescura. Não é frescura. Esse pozinho, às vezes inalado, esse trigo inalado, já pode causar um problema enorme para quem tem alergia alimentar, no caso específico, a doença de Crohn. Então essa é a contaminação cruzada. Basicamente, resumindo, essa mãe não tá errada, tá? Muita gente tá apoiando ela e eu acredito, eu tô aqui para apoiar ela, tô dando uns dados mais científicos, porque a questão principal é, o que mais bateu em mim, tá, gente? Ela passou na escola, quando ela tá lá no meio da reunião, busquem no perfil dela, ela grava a reunião com a escola. Tem duas nutricionistas, se eu não me engano. Gente, eu sou tecnóloga de alimentos, eu estudo a parte química, tá? Eu tive uma matéria de nutrição no meu curso inteiro e eu sei tudo isso. Nutricionista sabe muito, muito mais do que eu. Ela saberia explicar isso que eu tô falando milhões de vezes melhor. E essas duas não teve coragem de apoiar essa mãe. Porque é comprovado, é cientificamente comprovado o quanto o descuidado com a alimentação da filha dela pode levar a filha dela a óbito. E essas mulheres não fazem nada. Pelo contrário, elas apoiam a escola. Em vez de pegar o diplominha delas, que elas estudaram, e simplesmente que não fosse apoiar, mas jogar ali na mesa. Outra coisa, a escola. Gente, eu tenho filha. A minha filha chega em casa falando que a amiguinha tem uma bolsa diferente, um lacinho diferente. Sabe que eu olho pra cara dela e falo? Que legal. Ah, mãe, mas eu quero. Tá, um dia talvez, mas você não é ela. Ela não é você. Ela tem coisas que você não tem e você tem coisas que ela não tem. Isso é pôr limite no ser humano, explicar pra ele que ele não pode ter tudo. Ai, bom, mas ela podia ter dado um pedacinho do lanche dela. Será, gente? Só quem tem uma dificuldade ali na alimentação, seja por causa de uma intolerância, seja por causa de como eu posso dizer, uma alergia, sabe o quanto custa financeiramente substituir esses alimentos. Gente, não é barato. Não é barato substituir alimentos. Você tem que mudar toda a rotina, às vezes, da família inteira, porque você não tem como dar para um e não dar para outro. É custoso, é caro. E era só um bolinho de cenoura. Essa mãe simplesmente podia chegar e fazer esse bolinho de cenoura pro filho dela. São muitos erros. Eu espero que ela não desista, né? Eu vi alguns vídeos dela e ela falou assim, eu tô cansada. Não esteja cansada, não fique cansada, é o seu direito, o direito de proteger a sua filha e a alimentação dela, e que muitas pessoas precisam ter mais conhecimento e embasamento científico para poder palpitar. Né? Ela não está errada, ela está defendendo a filha dela e criando a filha dela da melhor maneira possível. E essa escola está sendo totalmente, assim, displicente, eu até diria, em relação a esse assunto. Falta buscar informação, falta buscar entender como que funciona, e não é brincadeira. Não é brincadeira. Ah, mas é só um pedacinho, é só um pozinho. É só um pozinho, é só um pedacinho que pode matar essa criança aí. E aí a culpa vai sobrar pra mãe. Então ela não está errada, ela tem que ser ouvida e esse assunto tem que rodar melhor. A gente tem que começar a entender mais sobre as coisas, né? E como certas doenças são sérias, que pra muita gente é frescura, mas é muito sério e pode causar problemas gravíssimos ao longo da vida, tá bom? Um beijão, pessoal. Qualquer dúvida,
inscrevam no canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a algum tipo de alimento, enfim, podem comentar aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau!